7 horas e 53 minutos, estamos de volta com Folha no Ar. Aloysio Abreu Barbosa, Edmundo Siqueira, que parte já para mais uma pergunta, talvez mudando um pouco o foco agora com o nosso convidado, o pré-candidato Dudu Azevedo. Vamos lá. Dudu, a gente estava aqui na chamada para falar sobre o Caio, né, o apoio do Caio Viana nessa eleição de agora. A última eleição municipal eles tiveram um embate ali, né? Os dois ficaram com números bem próximos no segundo turno. O Vladimir ganhou aí por pouco. Dois representantes de grupos políticos já conhecidos, né? O Caio e o Vladimir, e antagônicos, embora o garotinho que é sentado onde você está falou que ele nunca brigou com o Arnaldo. A gente acompanha a política, sabe que a coisa foi muitas vezes foi bastante acirrada, mas essa aproximação acontece, né? Os dois, Vladimir e Caio, né, se aproximam, e hoje o Caio apoia o Vladimir. O garotinho também o garotinho pai, né, onde você está sentado, e saiu dessa entrevista na época e se encontrou com o Arnaldo na casa dele e selou essa reaproximação. Enfim, os dois grupos se reaproximaram, não foi só o Vladimir e o Caio, né? Os dois grupos se aproximaram, né? Tiveram essa aproximação. E a gente ouviu o Caio, né, aqui na Folha FM, nesse episódio, perto desse episódio, saber dele como é que foi essa reaproximação. Ele colocou os pontos dele, falou muito, como você falou, do prefeito ter essa coisa do diálogo, essa coisa de reaproximação, essa coisa de ouvir, essa coisa de conciliador, né? Que para ele foi determinante e tal, enfim, um arranjo que foi feito entre os grupos, né, políticos. E o Caio tem essa bagagem da última eleição de ter carregado bastante voto, né? A gente precisa ver na urna e tiver pesquisa determinada para isso, se ele consegue transmitir os votos, né, para o Vladimir e tal, essa aproximação consegue trazer isso, e vai querer ouvir a sua visão. Como é que você vê essa aproximação do grupo, não só dos dois atores, como eu falei, do grupo, né, Garotinho, e do grupo Arnaldo, e se você acredita que essa reaproximação vai garantir ao Vladimir um incremento de votos, né, que é o que todo político busca, né? Então, eu participei bem dessa construção, principalmente com o Vlad, com o Caio, né? Acho que o momento marcante disso tudo foi quando o Caio se torna deputado federal, né? Um deputado federal da nossa cidade, e logo em seguida o Vlad, a gente faz um ofício do gabinete do prefeito se colocando à disposição, e protocolado isso, inclusive acho que foi até noticiado no gabinete do deputado federal Caio. Só se me perdoe, também como o Vladimir, assim que assumiu na Câmara, ele, de maneira oficial também, ele oficiou o prefeito na época, Rafael Diniz, estava à disposição do prefeito para... Positivo. Foi o comportamento que ele adotou tanto com o Rafael quanto com o Caio. Exatamente. Então, assim, quando o Vlad se torna deputado federal, como eles falou, a gente protocola um ofício na Prefeitura de Campos, se colocando à disposição do prefeito para que a gente pudesse estar buscando recursos, enfim, emendas federais para ajudar o município. Não tivemos essa troca, né? Não houve resposta, né? Não houve resposta. E já com o Caio, o Vladimir não poderia fazer diferente. Se à época eu, enquanto deputado, me coloquei à disposição do prefeito de Campos, agora, como eu sou prefeito de Campos, eu também estou me colocando à disposição do deputado para que ele possa ajudar o município, trazer recursos e, enfim, ajudar no que fosse possível. Nisso daí já deu o primeiro sinal que as divergências da eleição ficam para trás. Eu acho que a eleição é sempre calorosa. Tem discussões mais acirradas, porque são ideias diferentes, e ali, né, no momento eleitoral você está tentando mostrar para os eleitores que você pensa de uma maneira, mas você não quer, por exemplo, agregar coisas do outro pensamento. Vocês estão
disputando. Em 2020 eles estavam disputando. Caio com a proposta dele, Vladimir com a proposta dele. Vladimir não queria assimilar a proposta de Caio na campanha, assim como o Caio também não queria assimilar a proposta de Vladimir. Isso é normal da eleição. Passando a eleição, essa conversa tem que voltar, né? Então, quando ele se coloca à disposição e Caio aceita essa ajuda de se estar lá como deputado, enfim, e ajudar a cidade, acho que isso foi um grande sinal, e aí a gente começa a ter o diálogo. E, obviamente, aproveitando também um pouco da amizade que temos, eu, Caio, assim como o Vladimir, somos amigos já desde de novo. Tinha tanto contato com o Caio como eu tenho com o Vlad, mas a gente frequentava os mesmos lugares, conhecia as mesmas pessoas, era um nicho de pessoas no entorno que se gostavam, e quando a gente começa a tratar e falar sobre o assunto, eu vejo muita boa vontade do Caio em ajudar o município de Campos como deputado. Ele entende a importância que o cargo dele, que ele estava ocupando naquela época, era importante para o município. E aí a gente começa a dialogar, a tratar, e graças a Deus deu certo. Ele entendeu também e reconheceu que o trabalho que o prefeito vem desenvolvendo é um trabalho sólido e bom. Eu acho que não deveria ser mudado. Ele entende isso também e passa a caminhar junto conosco, cada vez mais está presente no nosso grupo, vendo as nossas ideias, vendo as nossas propostas, ajudando também. Caio tem me ajudado muito com ideias, enfim, para a gente estar seguindo em um caminho da prosperidade para a nossa cidade, que é o principal. Você acha que o eleitor vê assim? Eu acho que vê. Eu acho que vê porque o eleitor, ele cansou do perfil do confronto. Acho que o eleitor hoje quer realmente ver o perfil mais maduro, o perfil mais calmo, mais tranquilo, mais no diálogo, mais conciliador. Eu acho sim que o eleitor enxerga isso sem sombra de dúvidas. Eu acho que enxerga isso e é comprovado perante esses números que o Aloysio acabou de ler há um pouco tempo atrás ali. Eu acho que o eleitor enxerga isso sim e pelo contrário, não só enxerga, o eleitor quer isso, quer essa tranquilidade, quer essa pacificação, quer esse diálogo entre todas as classes políticas, porque só tem a ganhar, só tem a somar. Entrando nesse assunto, a gente sabe que, como você foi ali o filmmaker ali do noivado ali de Vladimir com o Flávio Bolsonaro, você não foi filmmaker, mas você teve... Eu acho que se fizer, como é que eu... Fugiu a expressão em inglês, o making off do enlace com o Caio, você tem papel protagonista aí, né? Você é padrinho desse noivado. Conta um pouco como é que foi isso. A gente sabe que começou no final do ano passado. Vários movimentos a partir daí já foram tentados e depois recuados. Pensou-se em Caio, havia prefeito de São da Barra. Como a gente noticiou aqui, foi feita uma quali em São da Barra que indicou que isso não teria grande viabilidade, né? Aquela pesquisa quali lá de trás, lá de dezembro do ano passado, mostrou, como as pesquisas depois mostraram aí, Caput é muito favorita, né? Enfim, Caio foi para o governo de maneira ruidosa. Muito especulou que ele pudesse até o vice de Vladimir. Vladimir sempre falou que o vice dele só não seria Frederico se Frederico não quisesse, né? Se especulou que se Caio iria para o governo, que pasta. Enfim, conta um pouco desse seu papel aí de cupido desse reenlaço dos dois aí. E como é que você vê esse processo de lá para cá? Então, a história começou exatamente assim. Um dia estava em Brasília, coincidentemente foi o dia que Caio tomou posse como deputado federal, e já desde lá Vladimir pede que confeccionasse o ofício, protocolamos o ofício no gabinete do deputado Caio Viana, e numa das passagens pelo Congresso ali, nos cruzamos pelo corredor, os dois se cumprimentaram. Vladimir, obviamente, desejou boa sorte a Caio e tudo mais. Eu também desejei boa sorte. E brinquei com o Rui, que estava com ele também, que é muito meu amigo. Mandar um abraço para o Rui aqui também, que é muito meu amigo. Falei, agora está a hora de a gente acabar com as diferenças, sentar, dialogar, tomar um café e aparar as arestas. E assim foi feito. Marcamos na minha casa a primeira vez. Foi de manhã.
De manhã, 10 horas. de manhã, mas só não tomamos café. Tomamos uma cervejinha já por volta de umas 11 e pouquinho, mais ou menos. Conversamos muito. 11 da manhã, né? Por aí, Então, por aí. tá. Conversamos. Depois das 11 pode já, né? Conversamos. Outra pegada. Conversamos muito no dia, e a conversa foi muito boa mesmo. Caio se mostrou muito aberto ao diálogo. Mas às 11 da manhã, né? 11 da manhã. Ah, Luiz. Não, mas agora, Caio, eu tenho brincado com ele, agora ele tá acordando cedo para correr. Não, na entrevista nossa aqui ele chegou às 7 horas. Né? Ele virou um atleta agora. Quase igual o Cristiano. Não, o Cristiano é Iron Man. Então, assim, a conversa boa. Eu vi ali que realmente queria ajudar, queria mesmo. Eu vi muita boa vontade de Caio naquele momento, muito boa vontade dele de ajudar o município, de ajudar o prefeito. E aí depois a gente marcou um papo mais sério, né? Esse foi informal, mas um papo mais sério. Ele e Vlad conversaram muito. Novembro, dezembro do ano passado? Foi final de outubro, início de novembro. Final de outubro, início de novembro do ano passado. Depois a gente marcou um novo encontro, para uma conversa mais séria, um pouco mais madura. E foi conversado. Lavaram-se um pouco de roupa suja, que é normal. Acho que todo início de relacionamento é assim, né? Quando você vai reatar uma nova amizade, que eles já foram amizade, já tiveram em grupos políticos, se pertenceram mesmo aos grupos políticos. Foi visto de garotinho. Então eles estavam reatando ali uma amizade, uma proximidade. A amizade nunca deixou de existir, uma proximidade. Lavou a roupa suja ali, entenderam bem o papel de que cada um deveria desempenhar naquele momento. Vladimir enquanto prefeito, Caio enquanto deputado federal, e se alinharam. Acho que política se alinha expectativas. Se alinharam as expectativas de trabalho e, graças a Deus, deu certo. Houve participação dos pais nesse período ou só depois? Não, nesse período não. Nesse período não teve nenhuma participação. Foi só primeiro com a gente mesmo. Aí, no segundo momento, tivemos aproximações. Aí sim, Caio com os pais dele, Vlad com os pais dele. Depois fizeram o encontro aí que vocês noticiaram. Porque eu acho que para terminar de selar isso aí, o grupo não completo. Não adiantava também só o Caio querer, só o Vladimir querer, e ter uma parte do grupo que entendendo que essa aproximação era necessária, e o restante do grupo talvez não tendo essa mesma visão. Então, quando os pais também terminam e fazem também essa aproximação, eu acho que isso foi um ato bem simbólico mesmo, para que terminássemos esse período entre Garotinho versus Arnaldo, enfim, essas disputas eleitorais mais calorosas. Acho que foi importante. E foi assim, muito tranquilo, muito natural, e graças a Deus tem dado certo. A gente tem se aproximado cada vez mais. Eu costumo fazer amizades fortes antes de fazer qualquer coisa. É assim na minha vida profissional. Os meus sócios da minha empresa são meus amigos, são meus irmãos. Então eu consigo fazer. Eu estar entrando na política também é através de uma amizade que eu tenho com o prefeito, mais de 20 anos, e também não está sendo diferente. Essa proximidade com o Caio, de estar me ajudando, enfim, montando uma amizade mesmo antes de qualquer outro tipo de projeto. Dudu, a gente falou ali, falamos no bloco passado, falando nesse bloco sobre perfil agregador, né? Eu não desejo, não quero de maneira nenhuma, não vou fazer retomar determinados pontos, até porque envolve questão de honra pessoal, mas a relação dos garotinhos Bacelar, desde os dois patriarcas, sempre foi uma relação de choque, né? O Marco Bacelar e o Antônio Garotinho têm essa característica, né? São pessoas altamente combativas. Vladimir é mais do diálogo. Mas Marquinho, presidente da Câmara, e Rodrigo são mais no estilo Bacelar, o pai, mais combativos. Vladimir, que nesse ponto é diferente, né? De todos esses nomes, ele é o mais agregador, ele prefere evitar o confronto. Agora, tivemos momentos aí muito ruins nessa pré-campanha já.
né? E você tomou posição de maneira... Eu não quero retomar, eu não vou falar sobre o que o evento não merece, a figura não merece, né? Mas você tomou publicamente posição forte em defesa ali de Vladimir Tassiano e tal. Como é que você vê, se querer retomar esse episódio, como é que você vê essa relação Bacelar e Garotinho? Aloysio, a minha posição naquele momento, eu poucas vezes tomaria e tomarei posições tão duras e sérias como eu fiz nesse episódio. Mas eu acho que respeito à família é algo que eu não posso admitir que não aconteça. Eu acho que o desrespeito é algo que eu tenho que... né? Hoje, eu falo com muita naturalidade, muita segurança, eu tenho Tassiano como minha amiga e irmã. Eu trato ela como se fosse minha irmã. Então ali, qualquer tipo de ofensa que viesse ligado a ela ou a Vladimir, que eu tenho também como um irmão, isso também tocou na minha família. Hoje, realmente, eles são minha família. Estão sempre junto comigo em todos os momentos, os difíceis, os bons. É nos finais de semana que a gente se encontra para comemorar algumas coisas. É nos finais de encontro que a gente se encontra para, às vezes, chorar algumas coisas que não foram bem desenvolvidas. É normal, isso é família. Então, eu não podia admitir que aquilo passasse e eu hoje, estando na posição de pré-candidato, tinha que me posicionar, né? Antigamente eu me posicionava nos bastidores. Hoje eu acho que eu tenho que dar um pouco dessa declaração pública, né? Então, para que fique claro que não é um afronto a A e B, não. É para realmente mostrar para as pessoas que agregador sim, diálogo também. Mas se vier para jogar dentro das quatro linhas, a gente vai ter que ter um posicionamento mais duro. E todas as vezes que for necessário, vai ter embate. Eu sou um cara da paz, sou um cara do diálogo, mas sou um cara também que sei a hora certa de me posicionar e ter o embate. Não é o meu perfil, mas eu acho que é necessário. Naquele momento, se tornou necessário. Então, assim, essa relação dos dois grupos... Essa posição foi bem dura. Essa relação dos dois grupos, eu vejo exatamente assim. Eu faço uma análise, o Vladimir, ele foi criado e forjado na política. Então, ele viu erros, ali, né? Ele viu erros e acertos na política, se adaptou, fez um novo modelo, ele tem as características dele como pessoa, eu acho que ele tem o perfil dele. Já o outro lado veio de formação sindicalista, sindicação mais dura, com mais embate. Então, acho que esta aí é a diferença de perfil. E, no meu entendimento, eu acho que o Vladimir, nesse sentido, evoluiu muito mais. Porque ele sai da zona de confronto e vem para a zona do diálogo. E, do outro lado, a zona do confronto sempre continua perpetuando. Então, assim, se hoje é o perfil que está aí, que é o conservador, que é o diálogo, que é... Então, eu acho que ele está mais no caminho certo, e o outro lado precisa um pouco mais de tranquilidade, conversar pautas com mais serenidade, trazer as opiniões, mesmo que contrárias, de uma forma mais tranquila. Eu acho que a população quer isso, né? A população não quer mais ver aqueles embates Câmara, direita, esquerda, enfim, político A, político B. Acho que eu vejo dessa forma. Está na hora de botar um pouco a mão na consciência e ver se realmente compensa continuar com esse estilo mais duro, mais agressivo, mais combativo. Acho que tem a hora certa para isso. Como eu falei, eu tenho meu estilo duro e combativo, mas nas coisas que eu acho que tem que ser. Fora isso, você buscar o diálogo, a paz, a tranquilidade, agregar. A sua posição é o quê? Da mesma maneira que a gente não, quando na mídia, a gente não dá o nome da facção criminosa, porque o que se busca o criminoso busca evidência, ele se envaidece com a evidência. Não vou dar o nome de vagabundo que vem, para mim a expressão é essa, né? O substantivo é esse, que vem lá do Rio para falar besteira aqui. Não vou. Acho que não merece. Né? Vem do Rio para falar besteira aqui, cercado, um monte de segurança, e é fácil, né? Mas a questão não é nem, a questão não é nem essa, a questão não é enfrentamento físico, limites que não podem ser passados em nenhuma circunstância. É honra das pessoas.
Né? Como diria o Gonzaguinha, pela sua honra se morre, se mata. Entendeu? Não, Mas de honra é um negócio complicado. Honra e inverdades, diga-se de passagem. Sim. Não, Total. lógico. Questão. Mas você também, na sua posição, você foi muito duro com o Marquinhos Bacelar também. Como é que tá essa relação hoje? Na verdade, caso ele se reeleja, você se eleja, como é que seria a relação? Eu fui duro porque aconteceu na prestação de contas dele e ele se posicionou de uma maneira infantil, na minha opinião. Né? Dando risada, achando graça, aquilo tudo ali. Acho que aquela não era uma postura de um presidente da Câmara. Diga-se de passagem. Agora, para mim, ficou naquele episódio. Se for ter algum outro tipo de confronto, seja eleitoral, seja qualquer outro tipo, vai depender da conjectura. Da minha parte, eu fui combativo naquele ponto pelaquela situação. Fora isso, eu vou sempre buscar o diálogo, o consenso, a conversa. Não é meu perfil ficar brigando e procurando confusão, não. Temos agora, mais recente, o Marco, quando foi ler as notícias do Folha 1, é a manchete, como foi a manchete ontem. A gente entrevistou aqui o Fernando Loureiro na terça-feira. Terça-feira. A SIC, junto a outras 22 entidades, outras 22 entidades do setor produtivo de Campos, né, lojistas, industriais, comerciantes, sindicato rural, enfim, associação de evangélicos, que no caso não é de classe, é religiosa, mas enfim, fizeram um encontro realizado às 19 horas de ontem e de anteontem e de ontem. Eu saio daqui na terça-feira, tem o Espanha em França às 16 horas. Eu vou escrever, tirar a Loureiro, botar no ponto final e ver o Espanha em França. No meio do Espanha e França, me manda, Vladimir não vai não. Eu falei, eu podia decidir que não ia. Antes do Espanha e França, depois, eu tive que parar para fazer. Enfim, o fato é que ele não foi. Basta olhar aqui na postagem que eu fiz no Instagram, assim, muito questionamento do fato de ele não ter ido, muito. E eu, quando postei, aí que é a experiência, né? O fato é que ele não ia. Aí logou compromisso previamente agendados. O compromisso previamente agendado dele é pesquisa. Porque ele está com mais de 50% de intenção de voto, a gente vai falar disso melhor no próximo bloco. E uma pessoa que tem uma vantagem tão grande, que a segunda era Carla com 18, Carla não está mais na corrida, como a gente sempre disse aqui, isso não é juízo de valor. Carla não ia poder concorrer pela jurisprudência do Supremo e do TSE. A gente fala aqui nessa mesa desde novembro do ano passado, e nisso não vai nenhum juízo de valor a Carla, muito pelo contrário, é questão mesmo de não poder, né? Mas enfim, Vladimir não foi, apanhou muito na rede social e eu disse... Como diz Galvão Bueno e Arnaldo, a regra é clara, né? A jurisprudência, no caso, toda ela. Mas enfim, Vladimir não foi, falou que não ia. Por quê? E eu disse por quê? Porque uma pessoa que tem tanta vantagem, não é novidade. Collor não foi o debate no primeiro turno em 89. Fernando Henrique não foi debate em 98, no primeiro turno. Lula não foi debate. Em 2002 ele foi, em 2006, quando ele estava na frente, ele não foi debate. Bolsonaro teve o episódio da facada, né, e tal, que eximiu ele. Mas também em 2022, no primeiro turno, ele evitou o debate. Quem tem vantagem, embora com o Bolsonaro o Lula estivesse na frente das pesquisas, né? Mas quem tem vantagem evita o debate porque você pode até perder, ainda mais no primeiro turno, que vai apanhar todo mundo, está na frente, é vidraça, e tem pouco a ganhar e pode perder. Ele não foi. Apanhou muito nas redes sociais, apanhou de tudo quanto é lado. Mas apanharia também se fosse. E, no entanto, Magal e Thiago Rangel também não foram, né? Como é que você vê esse episódio? E como é que você vê a atitude do prefeito e não ir? Você concorda, discorda, por quê? Aloysio, Vlad não foi porque realmente tinha um compromisso pré-agendado, e tinha mesmo. Inclusive, no dia que ele foi convidado, era a data da minha prestação de contas
que eu tive que desmarcar por conta desse compromisso. Então, realmente, era uma coisa que estava marcado na agenda, ele tinha esse compromisso. Então, isso não é mentira, não, isso é verdade. Inclusive, eu sou aqui testemunha que era no dia da minha prestação de contas. Eu desmarquei minha prestação de contas porque ele tinha esse compromisso. Então, se ele não podia ir na minha prestação de contas, não podia ir, se eu não pudesse desmarcar esse outro compromisso, também não podia estar presente. Qual era o compromisso? Desculpa perguntar. Era o lançamento da... Não vai, né? Não, do Vainer não. Era do Vainer não. Era da... acho que Iara. Iara, lá em São Francisco. Era Iara lá em São Francisco. Acho que acabou, inclusive, depois adiando. Aí botou a do Vainer no meio do caminho. Teve um... Mas aí continua. Foi nesse sentido. Então, assim, eu vejo isso com muita naturalidade, porque como as pesquisas mesmo que você acabou de ler aí coloca o prefeito com a vantagem, eu acho que os outros candidatos deixam de fazer debates e passam aí para fazer agressão. Então isso não é bom. Se for realmente para um debate, perguntas construtivas, debater ideias, debater propostas, acho que é válido. Mas a gente sabe que não é o que vai acontecer. A gente sabe que vai chegar ali, vai ser um arsenal de tiro contra um arsenal de defesa. Então, isso não é debate. Então, participar de ambiente assim, a política hoje está se mostrando. Ninguém quer mais isso. Ninguém quer mais. As pessoas têm que se conscientizar. Vamos olhar. Quem é que está a fim de debater propostas? Quem está a fim de debater ideias? Agredir por agredir, vai ficar aquela roda, um vai, outro vai, um vai, outro vai, de agressões e o outro lado se defendendo. Isso não é debate. Isso não é debate. Acho que as regras até desses debates, dessas próximas eleições, deveriam seguir até mais uma linha de ter regras nesse sentido. De algo que não vamos em ideias, em propostas. E esquecer agressões. Ficar... já dizia meu avô. Meu avô tinha uma frase que ele falava muito com a gente. Cuidado ao apontar o dedo para uma pessoa. Porque quando você aponta o dedo para essa pessoa, você tem outros 3 dedos apontando para você mesmo. Assim, ficar só apontando o dedo, criticando, mostrando, tem falha aqui. Não é por aí. Não é essa política atual, não é essa política que eu penso, não é essa política que a população, eu acredito, que quer, entendeu? Não é. Apesar do pessoal gostar daquele conflito, daquele fogo, né? Mas eu acho que não é por aí. Se for para debater, tudo bem. Agora, se for para ir para se defender de agressão, não faz sentido. Muitas vezes a agressão nada tem a ver com as propostas, né? Isso a gente tem visto na política nos últimos anos, é muito comum. Embora o Fernando, quando esteve aqui, deixou bem claro que não seria debate, seriam entrevistas, né? Eu fui, eu presenciei o primeiro, ontem não pude, e realmente não houve nenhum tipo de acusação, nem a ninguém, só mesmo colocação de proposta. Proposta não, de interpretação e intenção do que fazer, de quais são as coisas que Campos precisa, as necessidades. Eu achei muito equilibrado. Mas chega na hora, como você falou, chega na hora da campanha mesmo, vale tudo, né? Impressionante, vale dedo no olho. É um negócio horrível. Eu acho errado isso, mas infelizmente é o que acontece. Eu acho que são 8h22, se o mundo quer fazer mais uma pergunta no bloco, a gente podia partir para o último, falar pesquisa, mas desculpa, Edmundo. Não, eu vou falar também, corroborar com o Marco, eu fui no primeiro também, foi isso, foi um embate, foi uma entrevista mesmo, até teve quase uma proposta ali dos candidatos, mas ele falou mais sobre Campos, sobre uma visão mais geral. Foi bacana. Agora, concordo com a avaliação de que se o prefeito fosse vidraça, né, talvez fosse atacado, mas acho talvez que o perfil do evento mudaria, mas ou não, a gente não sabe, mas é um risco, né? Um risco eleitoral de quem está na frente não quer correr, né? Eu acho que a maior prova que a população de Campos, principalmente, quer uma coisa mais tranquila é o fato dos outros candidatos que participaram da última eleição não quererem disputar a eleição contra o prefeito. Entenderem que o projeto que está dando certo, vamos agregar a ele.
Então hoje, por exemplo, o Vladimir tem Caio e o Dr. Bruno Calil no mesmo projeto de reeleição. Então, assim, eu acho que se for puxar mais, se mostra... não só o governo Vladimir, você tem apoiando você, Caio, Sim. Bruno Calil e outro adversário histórico do garotismo, que é Paulo Feijó. Sim. E o deputado Claudeci também. Também é verdade. Também, já foi aliado e adversário. Também. Então, assim, é mais uma prova que o estilo agregador de conversa e diálogo consegue construir pontes e acabar com conflitos históricos pelo bem da nossa população. É isso. Mas eu só acho assim, é uma oportunidade excelente, parabenizar a iniciativa das entidades de colocar não é proposta, né? A gente não fala de proposta ainda, mas de colocar os candidatos, a apresentação dos candidatos. Não, então, assim, a entidade merece todo o respeito e parabenizar. O problema é a postura dos candidatos. Sim, mas estou dizendo, se você fomenta encontros assim e tenta manter essa postura, isso é, democraticamente é louvável. É louvável. Olha, 8h24, nós faremos então um pequeno intervalo, agora realmente pequeno, e voltamos para ter um último segmento maior para desenvolver esses últimos assuntos que vêm por aí. Folha no Ar, 8h24, repetindo, a rádio que toca você. Hoje é dia da sua casa ficar ainda mais conectada, então